Jovens muitas vezes se tornam ateus porque a juventude ela tem um monte de coisa interessante, menos maturidade. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e esse é o canal Apologia com P. Desde já, eu espero que você esteja crescendo com o conhecimento transmitido aqui nesse canal e que isso te ajude sempre a desenvolver mais a tua fé. Desde já também, eu quero aí incentivar o pessoal, você que está pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, que você possa crescer também aqui conosco, aprendendo a cada dia mais. O tema de hoje é um tema bem interessante. O conhecimento científico leva ao ateísmo? Conhecer ou ter conhecimento científico leva ao ateísmo? Essa pergunta é uma pergunta bem curiosa, porque muitas pessoas dirão que sim. Mas será que isso é verdade? Quando você estuda a ciência ao longo da história, você não vê a ideia de que pessoas de ciência precisam ser pessoas ateias, ou que uma vez que eu me desenvolvo no conhecimento da ciência, eu devo me desenvolver no conhecimento do ateísmo, ou que uma coisa leve a outra. Isso não existe relação nenhuma. Os fatores que levam pessoas ao ateísmo não são fatores relacionados a isso. E eu tenho como demonstrar isso. Então a gente tem que entender que não é uma questão de mera opinião, né? Não é uma questão de doxa, né? Da mera opinião. Mas será que as pessoas que se tornam ateus são pessoas que desenvolveram um conhecimento científico grande e por isso se tornaram ateus ou ateias? E aí, eu tenho um livro que, infelizmente, esse livro nunca foi traduzido para o português. Cosmos, Bios e Theos. Escrito pelo Henry Marginal e pelo Roy Varghese. Os dois são dois pesquisadores que fizeram uma entrevista com 60 cientistas. 60 cientistas e, além desses 60, aliás, entre esses 60 cientistas, 24 ganhadores de prêmio Nobel, ok? Então eles entrevistaram 60 cientistas e desses 60, 24 eram ganhadores de prêmio Nobel. Tem uma questão aqui que ele vai trazer, que eu quero mostrar para vocês, só um aqui, ó. Mostrar para vocês. Eles fazem 6 perguntas, ok? Apenas 6 perguntas para a maioria dessas pessoas. A primeira dela é, o que você acha que deveria ser, ou o que você pensa que deveria ser a relação entre a religião e a ciência? Então essa é a primeira pergunta que eles fazem. Depois, qual é a sua visão da origem do universo? Ambas, né? No nível científico, e se você vê a necessidade, num nível metafísico, ou seja, num nível não físico. Terceira, qual é a sua visão da origem da vida? Ambas no nível científico, e se você vê necessidade, no nível metafísico. Quarto, qual é a sua visão da origem do Homo sapiens? Quinto, como deveria a ciência e o cientista abordar as questões de origem, especificamente a origem do universo e a origem da vida? Essa é a quinta questão. E a sexta, muitos cientistas proeminentes, incluindo Darwin, Einstein e Planck, têm considerado o conceito de Deus muito seriamente. Quais são os seus pensamentos sobre o conceito de Deus e sobre a existência de Deus? Então essas são as 6 perguntas feitas a 60 cientistas, dos quais 24 são ganhadores de prêmio Nobel. E todos eles respondem positivamente à ideia de que acreditam sim, que existe um Deus, que existe Deus, não é? Alguns deles têm uma ideia evoteísta, mas mesmo com aqueles que discordam, eu não sou evoteísta, tá? Já qualquer ideia aqui que apareça que eu estou defendendo evoteísmo, já estou dizendo para vocês que eu não sou evoteísta, mas também faço crítica, como vocês podem assistir em alguns vídeos aqui. Tem uma série de vídeos que eu fiz no passado aqui sobre as questões relacionadas aos versículos não científicos da Bíblia. Então, ao mesmo tempo que eu não sou evoteísta, eu faço uma crítica a algumas questões relacionadas à visão de como cristãos entendem
a origem das coisas ou tentam interpretar a Bíblia à luz da ciência moderna. E depois vou fazer um vídeo nessa discussão toda para a gente ampliar. Então, aqui ó, Cosmos, Bios, Theos. Esse livro seria suficiente para responder a pergunta, né? Se conhecimento científico leva ao ateísmo. Então nós teríamos que pegar todo o conhecimento dessas pessoas aqui e simplesmente jogar na lixeira. Se chegar e dizer, olha, o conhecimento científico, se o conhecimento científico leva ao ateísmo, e eu tenho aqui 60 grandes cientistas, dos quais 24 ganhadores de prêmio Nobel, ou seja, o maior prêmio dado a pessoas em suas áreas no conhecimento científico, então nenhuma dessas pessoas deveria, em hipótese alguma, acreditar em Deus, porque o conhecimento científico leva ao ateísmo. Então isso é uma falácia. Num vídeo anterior eu falei para vocês que existem razões pelas quais jovens no Brasil têm abraçado o ateísmo, têm se tornado sem religião. Existem razões. A questão da ideologia marxista, ou seja, o materialismo ideológico dentro das escolas e nas universidades principalmente. Nós temos a questão de jovens, famílias desagregadas, muitos jovens sem saber nem quem é o pai e muitos abandonados pelas mães, criados por avós, criados por parentes. Essa desagregação familiar tem contribuído também para uma visão muito amarga e ruim do mundo e portanto, acaba fazendo com que muitas pessoas se revoltem com Deus. E também a questão do mau testemunho das igrejas, com escândalos, problemas, absurdos, abusos religiosos e outras coisas mais. Então, tudo isso acaba gerando um ambiente fértil para o desenvolvimento das questões de falta de crença. Então, esse é um primeiro aspecto que eu quero mostrar para vocês, como uma coisa não possui relação com a outra. Como o meu conhecimento, olha, eu vou aprender sobre ciência e pelo fato de estar aprendendo sobre ciência, vou ser ateu. Uau! Isto é falácia. Isso não é comprovado. Tem um outro livro, que esse aqui você vai achar em português e vai dar ele é muito raro, mas você vai achá-lo. Do Ian Barbour, que é ganhador do prêmio Templeton, que é o prêmio que trata com a relevância de trabalhos relevantes, né, pessoas que desenvolveram trabalhos relevantes na relação da religião com a fé, ou religião com a ciência. E esse prêmio é como se fosse o Nobel nessa área. Então, o Ian Barbour escreveu esse livro, Quando a Ciência Encontra a Religião, When Science Meets Religion, é o título dele em inglês. Inimigas, estranhas ou parceiras. E aí, eu não vou ter tempo aqui para mostrar para vocês tudo que ele fala, mas o livro do Ian Barbour, ele menciona algumas questões, algumas linhas bem curiosas dessa discussão. Uma delas, ele diz o seguinte, olha, aliás, o livro todo vai seguir a explicação dessas 4 linhas. Ele diz que a relação da ciência com a religião passa por conflito, independência, diálogo e integração. Conflito, independência, diálogo e integração. Não necessariamente numa linha do tempo, não numa timeline. Tinha conflito, depois independência, diálogo e integração. Até porque a religião, o surgimento da religião e todas as áreas mais antigas da religião que você imaginar, por exemplo, se você pensar na física, a física ela já surge, né, a partir do pensamento, das discussões em vários povos, tá? Os gregos, a gente conhece mais os gregos, mas você vai ver isso dentro do pensamento dos babilônicos, dos egípcios, antes dos gregos. Você verá muitas discussões sobre a constituição do mundo, o que é a matéria, tudo isso. Obviamente não com esses nomes, não com esses títulos. E aí, a química passa pela alquimia, a física passa pela teoria dos elementos. Todas essas ciências mais antigas, elas vão passar dentro de culturas e vão surgir gradativamente a partir de culturas, gradativamente, tá? Porque o passado de uma ciência de hoje não se confunde com essa ciência no passado, como diria Canguilhem, um dos grandes monstros da filosofia da ciência do século XX. E toda essa história da ciência, o desenvolvimento da ciência, passou por mundos extremamente religiosos, sociedades extremamente religiosas, que a religião é do centro. Quem funda a astronomia são grupos religiosos, ou seja, sociedades altamente religiosas.
a fundação, haveria astronomia hoje, se não houvesse a fundação da astronomia no passado? Haveria física hoje, se não houvesse os fundamentos da física, né, no passado? Da química hoje, se não houvesse alquimia? E a resposta é não. Aliás, quem funda as universidades, a primeira universidade foi Bolonha, né, se não me engano, já no século XIII, e é uma universidade, essas universidades são formadas por religiosos no mundo cristão. Então, dizer que o ateísmo, ele surge ou ele cresce por causa do conhecimento científico, quando todas as sociedades que fundaram essas ciências eram sociedades extremamente religiosas, é paradoxal. E não só paradoxal, mas é uma visão anacrônica do mundo. Mas o Ian Barbour, ele apresenta conflito, independência, diálogo e integração como as 4 formas da relação de ciência com a religião. 4 formas que passam por isso. Conflito, obviamente, ele já começa mostrando a ciência no século XIX com o Charles Darwin. Então ele já começa apresentando isso. Mas aí o que ele fez? Ele fez um recorte do século XIX, tá certo? Se ele puxa um pouquinho mais para trás, e aí é o começo do recorte dele, tá? Eu não estou dizendo que ele fica só com esse recorte, enfim, mas o começo do recorte dele. Se ele puxasse o século XVII com Newton, que foi um monstro da física, da ótica e de tantas outras áreas, né? Estudo sobre a luz e tantas outras questões, se ele pegasse o Newton, ele ia ver alguém altamente religioso. Qual o conflito que existia entre a religião na antiguidade, a religião na Idade Média, a religião já na idade do período moderno? Newton não tem nenhum conflito com isso, pelo contrário, o incentivo era entender a mente de Deus. Tinha uma ideia que surge no período medieval, já tardio, né? A ideia de que entender a natureza era compreender a mente de Deus. Então era um incentivo, era a ideia dos 2 livros, o livro da natureza e o livro sagrado da Escritura. Então eu tenho a Bíblia e eu tenho a natureza. E essas duas se comunicam, porque uma mostra a mente de Deus, que é a natureza. Ou seja, um dos grandes incentivos para o surgimento da ciência foi a busca de entender a mente do Criador. Então qualquer pessoa que diz que o conhecimento científico afasta de Deus, ignora a história da ciência, desconhece completamente. Mas o Ian Barbour, ele fala primeiro do conflito. Então, Darwin traz um conflito. Darwin não tratou em 1859, quando publicou sua obra, sobre a origem da vida. Ele fala sobre a origem das espécies, ok? A origem das espécies e não a origem da vida. Já se demonstrou, e eu quero fazer um outro vídeo sobre isso depois, sobre as grandes questões que ainda são uma dor de cabeça para o evolucionismo ateísta. Então essa é a ideia do conflito. Se esse vídeo já tem sido relevante para você, se essas informações são informações que já te ajudaram, então não esqueça de curtir, compartilhar, tá certo? Compartilha com um amigo, para que ele também possa ter alguma dessas informações e ser auxiliado aí do desenvolvimento desses conhecimentos. A questão do diálogo. Então ele vai mostrar o Darwin como a questão do conflito, independência, essa questão da independência a partir de quais paradigmas? Questões relacionadas a como surgiu a ideia de que cada macaco está no seu galho. Então existe uma independência entre os magistérios, tá certo? Uma independência entre os magistérios. Então eu tenho um magistério aqui, eu tenho um magistério aqui, que é a religião e é a ciência. Antes não eram assim, mas agora se transformaram nisso. Então eles são magistérios independentes, conhecimentos independentes que não interferem um no outro. Então essa é uma forma de se ver a relação ciência e religião. E aí eu tenho também do diálogo. Além do conflito da independência, eu tenho do diálogo. O diálogo é a ideia de que os dois não estão opostos, pelo contrário, que a ciência e a religião, elas dialogam, elas podem dialogar muito bem no desenvolvimento do conhecimento e no desenvolvimento das questões humanas. Lembrar que a ciência não é uma coisa natural, pessoal. A ciência é uma criação humana, que em diferentes momentos teve diferentes nomes, e não só diferentes nomes, mas diferentes conceitos. Se eu pegar a definição do que é ciência hoje, e no século XXI, e ir para o século, do começo do século XX, é uma outra definição. Se eu for para o século XV, é uma outra. Se eu for para 2000 anos antes de Cristo, a definição do que se chama nem ciência. A palavra cientista foi criada em 1833, se não me engano,
por um padre anglicano, William Whewell. Então, você que cultua a ciência, né, e tem aí algum amigo, ou você que está assistindo o vídeo, que acredita, olha, a ciência deve até os religiosos o uso do termo cientista, a criação da expressão cientista, porque antes eles não são cientistas, eles são filósofos da natureza, era o termo usado anteriormente. Então tem um conflito, independência, diálogo e a integração, que é a possibilidade de haver, sim, uma integração real entre o que a ciência diz e o que a religião fala. Será que uma afasta a outra? Além do livro do Cosmos, Bios e Theos, que eu já mostrei para vocês, né? Cosmos, Bios e Theos, tem também essa obra fantástica que vale a pena ser lida. Pelo menos para deixar você naquele estado de épurré, a boa e velha suspensão do juízo, antes de você fechar todas essas coisas e dizer, olha, isso aí está tudo maravilhoso, tudo muito legal e tudo muito fácil de definir. Jovens muitas vezes se tornam ateus porque a juventude ela tem um monte de coisa interessante, menos maturidade. Ser jovem e ser maduro não comporta na mesma caixinha. Por não comportar, eles vão estar mais abertos a determinadas ideias, mas não de forma mais crítica. Isso pode fazê-los aí vítimas de algumas coisas, principalmente de um ateísmo e dessas falácias que dizem que muita ciência afasta o homem de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te conduza e guie e que a cada dia você possa crescer aqui conosco na área de conhecimento e espiritualidade. E se quiser deixar alguma sugestão de vídeos, por favor, deixa aí uma sugestão para nós, porque eu sei que isso vai ser de grande valor para o crescimento do canal e também para o teu desenvolvimento. Tudo que está sendo feito aqui é para te ajudar a crescer na fé, a crescer em conhecimento, juntar essas coisas e se tornar alguém que seja relevante para a nossa sociedade. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Fui.